Isso aí, galerinha. Temos bastante coisa para discutir da física 4D, volume 4, física D. Nós já trabalhamos alguma coisa com lentes, nós já discutimos os elementos da lente, a parte gráfica de lente já foi. A gente já tem algumas noções, já sabemos que as lentes de bordos finos são geralmente convergentes, quando são feitas de material mais refringente do que o meio no qual estão mergulhadas. E já discutimos, né, que aquelas equações que foram deduzidas para os espelhos esféricos, equação do aumento linear e a equação dos pontos conjugados, elas também valem para as lentes esféricas. O que a gente ainda tem que fazer é falar um pouquinho sobre o olho humano e as ametropias, né, os problemas de visão que podem acometer o olho humano, saber como é que se corrige essas ametropias e depois disso descobrir como é que a gente fabrica uma lente que vai conseguir curar o problema de um determinado sujeito. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o olho humano e as ametropias. Então vamos discutir rapidamente sobre o olho humano emétrope. Olho humano emétrope. Emétrope significa que ele não tem problemas. Longe de eu querer dar uma aula de anatomia aqui, né, que a professora de biologia vai conhecer estruturas do olho que eu ignoro, certo? Eu ignoro não por não querer saber, né, por ser ignorante mesmo, por não ter estudado. Então, assim, o que eu preciso que tu saiba das principais estruturas que estão no olho humano? Acho difícil que eles, em relação à física, né, venham cobrar mais do que isso. Então tu tens que olhar para um olho desse e conseguir reconhecer, primeiramente, o globo ocular. Globo ocular, isso aqui é equação G. Aqui essa parte ressaltadinha, né? Se tu bota a mão sobre a pálpebra e mexe o olho, tu vai perceber que tem uma parte ressaltadinha, é a córnea. Aquela região que nos parece uma bolinha preta, mas na verdade é uma região transparente para dentro do olho, né, que é uma câmara escura, é a pupila. Dentro aqui, né, do olho teriam várias camadas ali, né, esclerótida e várias camadas. Eu gostaria que tu soubesse que esse material transparente que compõe o olho humano é chamado de humor vítreo. Vítreo porque lembra vidro, certo? A aparência assim, né? Se tu olha um corte do olho humano, vai parecer que tu fez um corte num vidro, assim. Humor vítreo. Esse cara aqui é o sujeito mágico, na verdade, é o famoso cristalino, é a lente multifocal, é a lente gelatinosa que pode mudar de forma e ao mudar de forma ser mais ou menos convergente. E ela está envolta, ela é redonda, né? Nós estamos olhando um corte do olho, ela está envolta em músculos, que são chamados músculos ciliares. Eles têm formatos de cílios. E esses músculos é que vão espremer o cristalino, deixando ele mais convergente, mais curvo e mais convergente, ou esticar o cristalino, deixando ele menos convergente. Aqui é onde a imagem tem que se formar para que a gente enxergue com nitidez, bem nessa camada de células sensíveis à luz, a retina. Na retina nós temos dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Os cones conseguem diferenciar entre as cores vermelha, verde e azul. Os bastonetes conseguem diferenciar a intensidade, se é mais ou menos luz que chega, certo? Então não custa, né? Se quiser anotar aí no cantinho, retina. Dois tipos de células especializadas, cones e bastonetes. Aí coloca no cantinho, cones determinam a frequência da luz, a cor. E bastonetes definem a intensidade
opacidade, se é muita ou pouca luz. Esses neurônios aqui conectando a retina ao córtex visual, então, é chamado de nervo óptico. É onde os sinais elétricos já interpretados pelas células vão jogar informação para o cérebro para que a gente raciocine, né, sobre o que vemos. Nem todo, né, quando a gente olha assim, eu digo raciocinar, na verdade é o cérebro processar a informação, né, não é filosofar sobre o que tu está vendo. Bom, o que é importante que tu saiba sobre esse olho hemétrope? A gente chama de ponto próximo, o ponto mais próximo que o olho sadio consegue enxergar sem maiores esforços. E a gente chama de ponto remoto, o ponto mais distante que a gente consegue enxergar também de forma natural. O olho sadio, o olho hemétrope, a gente considera que a pessoa consegue enxergar até a 25 centímetros sem esforço. Se tu bota um objeto então, a 25 centímetros dos teus olhos e consegue enxergar sem esforço, considerado sadio. Eu lembro que o professor falou isso, eu botei a 15 centímetros a apostila e consegui ler. Eu estou lendo a 15 centímetros, que estranho. Das duas, uma, ou que tu é jovem, então teus músculos ciliares estão bombando e aí tu consegue curvar bastante o cristalino, ou tu pode ser míope. O míope tem dificuldade de enxergar de longe, mas facilidade para enxergar coisas que estão encostadas no rosto, certo? Então, o fato de tu enxergar bem de perto, menos que 25 centímetros sem sofrimento, ou é porque tu é jovem, ou é porque pode ter um pouquinho de miopia, que pode colaborar para isso. Então, ponto próximo, 25 centímetros é o que a gente vai considerar sadio. Ponto remoto é a maior distância que o ser humano consegue enxergar com nitidez. Quando o professor falou que era o infinito, eu também me chateei, né? Eu assim, peraí, eu não enxergo no infinito, eu pensei, né? Mas é que infinito é muito distante, não precisa ser realmente um infinito, é muito distante. O exemplo que eu dou é o seguinte, quando a gente olha para a Lua, dá para enxergar as crateras lunares, cara. Né? E a Lua está a milhares, centenas de milhares de quilômetros da Terra. E lá na PQP tu olha para a Lua, pá, que Lua, né, cara? Aquelas manchinhas lá, que interessante. Tu consegue enxergar, tu não dá um zoom, mas tu vê com nitidez. Diferente de uma águia que consegue ver um rato a 4 quilômetros. Ela dá um zoom, né? Ela tem um sistema de lentes no olho que permite dar um zoom, assim como quem está com uma máquina fotográfica ou uma câmera pode dar um zoom óptico lá e enxergar mais de perto. O nosso sistema de olho não tem zoom, mas dá para olhar para o infinito e ver, né, o infinito com nitidez, sem zoom. Legal. O problema é que podem ocorrer algumas anomalias no olho. Então vamos estudar as ametropias. O que é miopia? Que é a metropia mais comum de a gente enxergar as pessoas, de a gente observar as pessoas. A causa da miopia é globo ocular alongado. Globo ocular alongado. Se nós fôssemos desenhar, a gente poderia exagerar e fazer o seguinte, ó, finge que o globo ocular do cara estaria nessa pontilhada, ó, e o resto do olho é normal. Então a imagem vai acabar se formando aqui onde a retina deveria estar, mas ela não está ali, ela está mais atrás. Então a imagem acaba se formando antes da retina. E isso vai ocorrer quando ele estiver olhando de longe. Objetos que estão distantes, para ser mais preciso. Esse é um detalhe importante que vai te ajudar a entender a ametropia e a sua correção. Tem algo que é um efeito geométrico, eu demorei a perceber isso. Quando eu estava dando aula é que eu acabei percebendo isso. Tem coisas que são delicadas, né? Eu digo para o aluno que para o aluno entender bem como é que se cura as ametropias, ele tem que entender algo geométrico primeiro. Quando eu tenho um ponto objeto e enxergo ele, quanto
raios de luz estão saindo dele? Já discutimos sobre isso, são infinitos. A física moderna nos permitirá calcular quantos. É um número absurdo. Então a gente na prática diz que são infinitos. Certamente existem esses raios aqui que eu estou representando, ó. Certamente existem esses raios aqui, ó. São só alguns dos infinitos. Eu queria que tu percebesse como é importante para mim isso, cara. Que se eu tenho um olho aqui, se eu tenho um olho recebendo essa luz, ó a pupila do cara, a pupila dilatada do cara, olha só como está grande a pupila do cara. Vê? Eu queria que tu percebesse que se esse olho está bem perto, a luz divergente pode penetrar na pupila. Se essa pupila aqui estiver encostada aqui, ó, toda a luz que eu desenhei penetraria pela pupila, né? Concorda comigo? Olha aqui a pupila. Aproximei o olho do cara aqui, ó. A pupila. Olha aqui a pupila. Se eu botar a pupila aqui assim, ó, toda a luz penetra no olho dele. Mas tu concorda que quanto mais distante eu estiver, a luz que divergia já não penetrará mais na pupila? Quanto mais distante o olho do observador está do objeto, os raios que penetram na pupila têm que estar praticamente parados, porque os raios que divergiam já vão bater na íris, já vão bater na testa, na boca, já vão passar por cima e por baixo do corpo e não penetrarão no olho. Como é importante isso. Eu olho o objeto de perto, luz oriunda do objeto que penetra na minha pupila ainda diverge, mesmo que pouco. Quando eu olho o objeto de longe, a luz que divergia não penetrará nessa pequena bolinha transparente que parece escura. Na verdade é escura porque o olho tem pouca luz dentro dele. Quanto mais de longe eu vejo o objeto, mais paralelos os raios de luz penetram na minha pupila. Quanto mais de perto, mais raios divergentes penetram na minha pupila. Quando eu olho o objeto de longe, como os raios de luz chegam praticamente paralelos, a própria córnea, que já é uma lente convergente, já é suficiente para convergir a luz e para a imagem se formar na retina. Portanto, eu não precisarei da ajuda do cristalino para convergir a luz. Por isso, ao olhar de longe, o cristalino está retinho. O cristalino está retinho. Quando eu olho um objeto de perto, a luz que penetra no meu olho ainda diverge. E aí a córnea, que é uma lente convergente, não vai dar conta de convergir a luz. Meu cristalino tem que se curvar para dar cabo da convergência. Então eu gostaria que tu entendesse isso. Olho de longe, olho de perto. Olho de longe, cristalino esticado. Olho de perto, cristalino curvo. Tudo bem para vocês? Não dá para acreditar, né, cara, que dentro do teu olho tem uma lente trabalhando toda hora. Olha de perto, olha de longe. Olha de perto, olha de longe. Tem até uma enfermeira que ajudou muitas pessoas a sair da cegueira ou da cegueira parcial, exercitando os músculos ciliares das pessoas com esse tipo de movimento. Tu vê na medicina, né? Principalmente na parte de oftalmologia, tem técnicas revolucionárias onde a gente exercita esses músculos, deixando a pessoa com uma capacidade visual melhor, mesmo sem uso de óculos, né? Bom, quer dizer, cara, que o míope, por ter o globo ocular alongado, tem uma distância maior para a luz passar pela córnea e convergir. Por isso que o cristalino não vai precisar ficar curvo quando a gente olha de pé, mesmo que não seja tão longe, os raios já vão convergir demasiadamente no olho do míope, pelo fato de essa distância, após passar pelo sistema de lentes, ser maior. Portanto, eu vou ter que fazer a luz se afastar antes de penetrar no olho do míope. Como é que eu vou corrigir isso então? Eu vou usar lentes que afastam a luz, que são chamadas lentes divergentes. Obrigado. Divergentes. O sintoma eu já comentei, né? O sintoma é o quê? Dificuldade para quê? Dificuldade. Isso. Dificuldade para ver de longe.
ver objetos distantes. Para ver objetos distantes. Cara, de repente valeria a pena a gente emendar todas as ametropias, já colocando aqui o que vai ser a causa, o que vai ser a correção e qual é o sintoma. Já valeria a pena a gente economizar energia fazendo isso. Qual é o contrário da miopia? Hipermetropia. Se a causa da miopia é o globo ocular alongado, globo ocular encurtado ou curto. Quer dizer que o globo ocular do hipermétrope acabaria antes do esperado. O olho todo é perfeito, mas a retina está um pouco adiante. A imagem tenderia a se formar atrás. Ela não vai se formar atrás porque a retina vai bloquear a luz antes que a imagem se forme. Já que o olho é mais curto, eu tenho menos distância para a luz convergir. Para ajudar o olho, eu vou colocar lentes convergentes. Convergentes. Se o sintoma da miopia é dificuldade para ver objetos distantes, o sintoma da hipermetropia é dificuldade para ver objetos próximos. Enquanto o hipermétrope não enxerga objetos que estão muito distantes, o míope não enxerga objetos que estão muito distantes, o hipermétrope não vai conseguir enxergar objetos que estão a 25 centímetros, às vezes só a 40, a 50, dependendo do grau da hipermetropia. Tem uma doença que tem o mesmo sintoma da hipermetropia que todos nós provavelmente teremos, só que é causado por um motivo diferente. É a famosa vista cansada, que tecnicamente a gente chama de presbiopia. A presbiopia, a causa dela é o enrijecimento do cristalino ou a perda de flexibilidade. Do cristalino. Imagina teu cristalino, né? 40 anos, milhares de vezes por dia. Olha para perto, olha para longe, olha para perto, olha para longe. Chega uma hora que, assim como o corpo perde flexibilidade, o cristalino também. E aí então, qual vai ser o problema? Olhar de perto ou olhar de longe? Pode ser os dois, eu concordo. Pode ser os dois, mas geralmente o que se manifesta primeiro é olhar de perto, porque para olhar de longe o cristalino fica retinho, como eu comentei. O cristalino vai precisar mostrar toda a sua flexibilidade para olhar de perto. Vai chegar uma hora que o cristalino está tão rígido que ele não vai nem conseguir se esticar mais direito, ele vai parar lá numa posição, certo? Aí sim, tu vai ter dificuldade para ver de perto e de longe devido à presbiopia, mas o vestibular não vai te perguntar esse detalhe. O vestibular vai conectar a presbiopia com vista cansada e dificuldade para ver de perto. Já que a dificuldade é para ver de perto, a correção é a mesma da hipermetropia. Lentes convergentes. Não, da hipermetropia. Posso ter falado errado, me desculpe, escrever e falar às vezes não é fácil. Dificuldade para ver objetos próximos, já que o sintoma é o mesmo da hipermetropia, a cura é a mesma. Lentes convergentes. Lentes convergentes. Essas são as mais clássicas, mas o vestibular, né, cara, ele às vezes extrapola um pouquinho. Outras duas doenças que são clássicas de serem cobradas da parte de virilidade do ponto de vista físico é também astigmatismo e estrabismo. O astigmatismo é uma irregularidade na córnea e ou no cristalino. Em vez de a córnea ser
pontuda bem nessa região, ela pode ser mais pontuda acima ou abaixo, ou o cristalino pode não ser perfeitinho, pode ter alguma curvatura um pouco diferenciada. Então, se a pessoa tem a córnea, né, com o formato dela um pouco alterado, ou se o cristalino da pessoa tem um formato, né, um pouco alterado em alguma região, tu vai ter que fazer uma lente que corrija essa deformidade. Vamos supor também que essa pessoa que tem astigmatismo não tenha nem hipermetropia nem miopia, que é só astigmatismo. Então, nesse caso, a lente não vai ser nem convergente nem divergente, já que o olho não tem problema de convergência. É só uma lente cilíndrica. As faces devem ser paralelas, ela não tem nem bordos finos, nem bordos grossos, ela é com faces paralelas. Só que aí essa lente vai ter o contrário da deformidade da córnea e ou cristalino. Assim, quando a luz passar pela lente e pelo defeito, ela vai chegar no olho como se o olho não tivesse aquela deformidade. Então não são lentes nem convergentes, nem divergentes, são lentes cilíndricas. Lentes cilíndricas, afinal eu não tenho, a minha retina está na posição adequada. A retina não está nem atrás nem na frente, eu não vou precisar fazer o olho mais ou menos convergente, porque o olho, a imagem está se formando na retina. Só que ela não está nítida porque a córnea e ou cristalino é deformadinho. Então eu vou fazer uma lente que acabe driblando essas deformidades, nem convergente nem divergente, cilíndrica, faces paralelas. A causa foi deformidade na córnea e ou cristalino. Deformidade na córnea ou cristalino, pode ser nos dois. Falta de nitidez, pode ser localizada ou generalizada. Falta de nitidez. Ou seja, pode ser uma região embaçada ou a visão toda, dependendo do grau de deformidade da córnea e ou cristalino. Estrabismo. Estrabismo seria a falta de alinhamento entre os eixos ópticos de um olho e do outro. O pessoal popularmente chama de vesgo, certo? O estrabismo pode ser divergente ou convergente. No caso de ser divergente, vai haver uma região entre a visão dos dois olhos que não vai se sobrepor. Então vai ter uma região entre os olhos ruim de visualizar. Por isso a pessoa vai procurar uma posição, né, para olhar que ela consiga enxergar. No caso do estrabismo convergente, a imagem de um olho se sobrepõe à imagem do outro. E mais uma vez naquela região que une as duas imagens vai dar dificuldade para ver, certo? Então a causa é o desalinhamento entre os eixos ópticos dos olhos. Desalinhamento entre os eixos ópticos dos olhos. A lente que vai corrigir isso não é nem cilíndrica, nem convergente, nem divergente, ela é prismática. Ela vai ter um formato de prisma para que a luz possa entrar com um ângulo e penetrar no olho como se os olhos estivessem alinhados, certo? Então são lentes prismáticas. Entendeu? O sintoma, então, como eu disse, é a sobreposição ou vamos dizer assim, que é a não união perfeita, né? A não justaposição entre a imagem de um olho e do outro. Existem outras doenças, obviamente, né? E é até bacana que tu conheça algumas outras, mas do ponto de vista físico é difícil eles cobrarem mais que isso. Poderiam cobrar também as cataratas, né? Que é comum, né? A catarata a gente pode dizer que
Pode ser excesso de ultravioleta batendo na córnea, vai matando as células da parte externa da córnea e elas, ao morrerem, vão ficando opacas. Aquelas células mortas vão se acumulando ali, ficando opacas. A luz já não penetra no olho. Quando vem a tarde, no lusco-fusco ali, a galera já não enxerga direito. Pode ser um sinal de catarata. A catarata pode ter várias outras origens, não só o envelhecimento da córnea. Vai no ambulatório, o cara que já treinou, que já fez a operação, dá uma bisturizada ali, tira uma fatiazinha do olho do cara e ele sai enxergando, cara, feliz da vida. Certo? Tampãozinho alguns dias, novo. Então é incrível, né, cara? Não dá pra acreditar que tu pega um bisturito e tira uma fatiazinha fininha assim do olho do cara e é a operação de catarata, certo? Inacreditável. Então catarata já não é corrigido por lente, né? Ou seja, mais tem a ver com física porque pode ser, né, a córnea se tornando opaca por radiação, geralmente por excesso de radiação. Então a pessoa que toma mais sol, né, um pescador, a pessoa que trabalha exposto à luz do sol, ela pode ter catarata mais, né, cedo do que a pessoa que não tem essa exposição. Óculos com proteção podem ajudar. E aí, claro, né, se for, vai fazer uma faculdade aí dessa área, meu Deus, vai estudar a vida inteira, vai fazer doutorado e uma doença específica, né, cara? Loucura isso, né? Nem dá para acreditar o tamanho da especialização que dá para fazer aí, né? Agora, olha que legal, cara. Às vezes o vestibular te pede para calcular, dá o sintoma do míope ou do hipermétrope e pergunta, e aí, como é que calcula a distância focal que vai curar o cara? Me diz qual é a lente que cura esse sujeito. E aí já é uma outra história, né? É aprender a aplicar essa equação para curar o indivíduo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Então vamos lá. Agora que a gente colocou as características das ametropias, causa, correção e sintoma, vamos ver como é que a gente calcula a distância focal de uma lente que cura o míope e que cura o hipermétrope ou o presbiota. Que bela noite para aprender física! Falei do filmaço que eu vi semana passada, né? Como não? Não passei a tarefa para vocês? Tarefa aí de História e Física, então. Matemática, entre outros. O Jogo da Imitação. Puta que filme, raiva que me deu daquele Alan Turing. Vai ser inteligente assim na casa do capeta, né, cara? Que ódio, cara. Meu Deus, monstro. Mas vale a pena, cara. Que aula de história aquele filme. Muito legal. Show, galerinha. Então vamos lá. Vamos curar o míope primeiro? A cura do míope poderia ser o nome da aula. O negócio é o seguinte. Temos lá um sujeito míope, foi no oftalmo reclamando. Meus amigos estão bravos comigo, porque eu não cumprimento eles quando eles me cumprimentam de longe. Certo? É a reclamação clássica do míope, né? E aí o míope a gente fina até, né, cara? Só que ele não te vê, ele não sabe que é tu e age que não é com ele, né, cara? E aí o vácuo acaba acontecendo. Não se magoem, vamos curar um amigo. Olha só. Ele vai no oftalmo, doutor, não estou conseguindo enxergar de longe. O cara vai fazer um teste. Vai pegar uma plaquinha padronizada com letras de tamanho específico. Isso se for há tempos atrás, já é moderno, né, cara? Vocês vão fingir que é antigo. Aí o cara pega a plaquinha e vai, bota lá no fundo do consultório. Doutor, eu não enxergo nada, é por isso que eu vim. Não estou enxergando nada. Aí ele começa a aproximar. E agora? Nada. E vem aproximando. E agora? Nada. Aí daqui a pouco, peraí, deixa eu ver. Não, aí eu estou vendo bem. Aí eu vejo bem. Um pouquinho mais para trás não vejo, doutor. E agora? Aí eu vejo. O médico vai medir que distância é essa que o míope vê. Deveria ser muito longe. E não é por causa dessa ametropia que ele tem. O médico vai medir. Então o médico descobriu aonde que o míope enxerga. Botou um objeto e mediu essa distância. Essa distância é o ponto remoto ou o ponto próximo do míope? É o remoto. É o remoto. O míope, tu bota aqui assim, ele, tô enxergando bem. Tu enfia o negócio no olho dele e ele enxerga. Por causa do globo ocular maior, dá mais convergência pro olho. Certo? Bom, então vamos chamar isso de lesão. Podia ser 5 metros, 2 metros, meio metro. Quando a miopia é grave, pode ser poucos centímetros. A pessoa só enxergaria de longe, de perto já. Eu tive uma colega, tu entende o que eu quero dizer? Que o míope tem dificuldade de enxergar de longe, certo? Só que se a miopia é tão severa, esse de longe fica perto. Eu tive uma colega que tinha 16 graus de miopia. Aí ela tinha uma prova especial para ela, além da lente rígida e do óculos, e ela botava perto o negócio, entendeu? Uma coisa
absurda, menina, gente finíssima e tinha esse estigma, porque não é só dificuldade de enxergar, é todo o problema social, né, que isso envolve. Então, quando a gente fala que é ponto remoto, que fica próximo, às vezes fica próximo para valer, certo? Medimos. O que o médico quer? O que o oftalmo quer? O oftalmo quer que quando um objeto esteja lá no infinito, esse sujeito possa enxergar. Quer dizer que eu vou botar uma lente divergente na frente do olho para que um objeto lá longe apareça a imagem dele aonde o sujeito enxerga. Tu vê que interessante. Eu boto a lente para a lente gerar uma imagem do objeto que ele não enxerga num local onde o olho dele enxerga. Eu estou iludindo o sujeito de certa forma, né? Mas o cérebro se adapta tão bem que passa a enxergar bem, passa a ter noção de distância. Não pensa que com isso o míope que usa óculos vai errar a distância. Não. Ele pode até errar nos primeiros dias, tá? Botou o óculos pela primeira vez. Não dá para sair dirigindo e apostando corrida, não. Tem que te adaptar àquela nova equipamento. O teu cérebro vai ter que se adaptar. E depois que se adaptou, ele corrige a noção de profundidade. Não se iludam, não pense que essa ilusão vai fazer a pessoa achar que tu tá do outro lado da rua e vai tentar cumprimentar a tua mão. Tá? Não vai acontecer. O cérebro é ninja, ele se adapta a isso. Ó, perdão, eu já estou especialmente fiel. Ó, o negócio é o seguinte, vamos curar esse cara. Eu quero descobrir a distância focal para mandar fabricar a lente. Onde é que o objeto está? Onde é que o objeto está? No infinito. Tu tem que pegar o infinito e colocar no lugar do P. Tu vê que tem que saber trabalhar com essa ideia de infinito aqui na matemática básica. E aonde é que a imagem vai se formar? Nessa distância que eu medi para aquele sujeito. Só que essa imagem vai ser direita ou invertida? Fale, legal usar óculos e o mundo está de cabeça para baixo? Não, né? A imagem tem que ser? Mas tem que participar, garoto. Obrigado. E essa imagem, por ser direita, tem que ser virtual. Imagem virtual tem o pelinha negativo. Obrigado. Quanto é que é 1 dividido para infinito? 0. Por isso que invertendo os dois lados da equação eu descubro que a distância focal é o próprio ponto remoto do míope. Então se tu medir o que ele enxerga a 5 metros, vai ser a distância focal da lente. Só que menos 5 porque a lente é divergente. Tu vê como a cura do míope final, né, é fácil. O difícil é ele aprender a fazer essa interpretação. Eu lembro que eu tive que dar umas 2, 3 revisadas para conseguir aprender a fazer isso com segurança. Vamos ver como é que é o hipermétrope, que também seria a mesma cura para o presbiota. Vamos ver como é que é a cura do hipermétrope. Pois não. Boa pergunta, o vestibular faz questãozinha com isso também, né? A lente é divergente, quais são as características da imagem formada por lente divergente? Virtual, menor e direita. A lente divergente, a imagem é sempre menor. Então o olhinho do míope vai ficar sempre pequeno. Quando tu olha através do óculos. O míope. Eu já vi o vestibular para medicina, inclusive, botar a caveirinha, que era o símbolo da medicina da galera. Aí botou a caveirinha, e a caveirinha tinha um problema de visão, e aí botou a caveirinha usando óculos também. Quando a caveirinha colocou o óculos, aparecia assim, ó, os olhos da caveirinha, era a mesma caveirinha, certo? Com óculos e sem óculos. Aí dava de perceber que o óculos estava pequenininho, que o olho estava pequenininho. Aí perguntava qual era a lente daquele óculos e que doença a caveirinha tinha. Então, por ser olhos pequenininhos, imagem menor, virtual menor direita, lente divergente. Para curar, tem que ser a miopia, né? A miopia que é curada por lentes divergentes. Poderia, em outro ano, parece que caiu a mesma maldita caveirinha com os olhos bugalhados dentro do óculos. O óculos e os olhudinhos, certo? Se o olho ficou grande, é porque a lente é convergente. Aí ela pode ser presbiota, né? Ou hipermétrope. Aí ele tem que te dar alguma dica para poder decidir. Geralmente é o que acontece. Raramente a pessoa, não, eu só tenho isso. Geralmente é
uma hipermetropiazinha com astigmatismo. Astigmatismo é muito raro ser sozinho. Geralmente é ele com alguma coisa, certo? Tu acredita que o mesmo olho pode ser... Porque assim, o cara tem miopia e hipermetropia, tudo bem. Um olho no outro, sem problema. Agora, o cara tem miopia e hipermetropia no mesmo olho. O que tu acha disso? Parece que não faz sentido se o globo ocular do cara é alongado ou é curto. Te decide. Mas e se eu te disser que o olho hemétrope é bem esféricozinho, né? E pela falta de esfericidade, imagina que uma parte da retina está para trás e outra para frente. Tu concorda que essa parte do olho do cara é míope e essa é hipermétrope? Que merda, se esse cara olhar para baixo ele é míope, se ele olhar para cima ele é hipermétrope. Ah, mas não tem problema, vamos fazer uma lente multifocal que, dependendo para onde ele olha, como é que é, o optometrista, o cara que mede o defeito de visão, o cara tem faculdade para tu aprender a medir o defeito de visão. Não é só faculdade para aprender a resolver as doenças, a selecionar o óculos, é para medir com grande precisão o defeito da visão. Tem a faculdade nova que é só para isso. Olha só que viagem, né, cara? Para tu ver como essa aula é superficial, né? Se existe uma faculdade para medir isso, né? Não vai pegar uma plaquinha na tua casa e querer curar o teu tio, né? De miopia, né? Não façam isso. Leva no oftalmo. Ô, galerinha, vamos curar o hipermétrope, já que a gente descobriu que, às vezes, o mesmo olho pode ser míope e hipermétrope. Esse cara eu não sei curar. Esse cara eu passo adiante. Vamos ver como é que seria rudimentarmente a cura da hipermetropia ou presbiopia. Hoje, né, pessoal, tem equipamentos moderníssimos que o oftalmo ou o sujeito que fez a faculdade especializada em medir as doenças da visão, ele usa equipamentos modernos, né? E faz os testes na hora lá e consegue resultados muito melhores do que o jeito grosseiro que eu estou apresentando, por favor. Então vamos lá, a cura da hipermetropia, o nome da aula. Então vamos lá. O que é o hipermétrope? O globo ocular dele, em vez de ser bem esféricozinho, ele é um pouco achatado. Então ele tem dificuldade de ver de perto. Ele deveria enxergar a que distância? Para ser considerado sadio? 25. Aí o oftalmo bota um objeto a 25 centímetros e o cara vê, doutor, tá borrado, não consigo enxergar. E o oftalmo vai afastando, 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 até que o sujeito confortavelmente vê as letrinhas de um padrão específico. Ah, doutor, aí eu enxergo. O médico vai medir isso. Quando o médico mede essa distância que o hipermétrope enxerga, ele está medindo o ponto remoto ou o ponto próximo? É o ponto próximo, é a menor distância que o hipermétrope enxerga, vamos chamar de Dzinho. Quer dizer que quando um objeto estiver a 25 centímetros, o oftalmo pretende colocar uma lente convergente diante do olho para que este objeto tenha a sua imagem formada pela lente na distância que o olho dele enxerga. Mais uma vez eu uso a lente para colocar a imagem onde ele enxerga, e eu meço isso, eu meço aonde ele enxerga. Aí eu vou para a equação dos pontos conjugados de Gauss. O senhor vai fazer oftalmo, vou ter que usar essa equação. É no computador, né, cara? Tu digita lá, o computador vomita o resultado. Ele não vai ter que fazer a conta. Aqui no vestibular você fazer a conta. Eu quero descobrir a distância focal que cura o sujeito. Onde é que o objeto vai estar? Eu quero que ele enxergue e leia a 25 centímetros, confortavelmente. Então o lugar do objeto vai ser 25 centímetros. Mas, e aonde que a imagem vai se formar? Bem nessa distância que eu medi. Imagem direita ou invertida? Direita, porque ver o mundo de cabeça para baixo não é justo. E aí, se ela é direita, ela é virtu. E o pelinha das imagens virtuais são sempre negativos. Menos Dzinho. Observem que eu não vou fazer a conta. Eu até poderia, né, usar um pouco de álgebra e já isolar o F. Só que vai ficar uma conta feia. Então, observem que a gente faria essa medição em um laboratório, ponto remoto, ponto próximo do hipermétrope, que joga na fórmula e a partir da solução da equação a gente acha a distância focal. Presbiopia seria a mesma cura. As outras curas, né, o astigmatismo, por exemplo, né, tu vai ter que fabricar uma lente específica para aquela pessoa, vai ter que medir a deformidade da córnea daquela pessoa. É uma coisa muito mais delicada, muito mais chata do que simplesmente fazer uma pontinha. E o estrabismo da mesma forma, né? Tu gerar uma lente prismática que vai corrigir
né, o desalinhamento entre os eixos ópticos dos olhos também não é fácil, o vestibular não tem a menor condição de cobrar isso no ensino médio. Certo? Muito bem. Chegou o momento de a gente descobrir agora, porque eu não sei como é que fabrica a lente ainda, né? Eu simplesmente descobri qual é a distância focal da lente que cura o sujeito. Agora vamos ver como é que a gente manda fabricar essa lente. Vamos para a segunda aula. Equação dos construtores de lentes.